5 anos depois, os reflexos da pandemia ainda estão presentes. Vidas perdidas e muita dor. O coronavírus matou 715 mil brasileiros. Entre os mortos, pais e mães de família que deixaram filhos pequenos. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, de março de 2020 até abril de 2021, 113 mil crianças e adolescentes perderam o pai, a mãe ou ambos. Foi em 5 de junho de 2021 que essa educadora sentiu a maior dor da vida dela, a morte de uma filha. Cleane foi uma das vítimas da Covid-19 e deixou um filho adolescente que não conhece o pai. A guarda dele ficou com a avó, que prefere preservar a imagem de Vitor e falar por ele, que hoje tem 17 anos. Está sendo muito doloroso. Eu sou nordestina, eu nasci em 1950, no Ceará. Eu achava que eu tinha sofrido, mas eu vim descobrir o que é sofrimento quando perdi minha filha. Ela mesma é órfã de pai e mãe desde os 8 anos de idade. Foi criada por um meio-irmão mais velho. Nunca sentiu que pertencia de verdade àquela família. Agora quer fazer tudo diferente para que o neto que virou filho seja acolhido de verdade. Eu fiquei numa família do meu irmão adotivo, do primeiro casamento do meu pai. Eu fiquei com estranhos. O seu emocional fica completamente prejudicado. A Dona Maria também é mãe do Criolo, que fez um rap indignado sobre a situação do Brasil durante a pandemia, lançado meses após a morte da irmã. Deu à obra o nome de Cleane, como forma de homenageá-la. Dona Maria aparece no clipe junto com o filho e o marido. A mente brilhante de um ser cantante. Abraçar minha irmã já não tenho mais tempo. Sem ouro, sem prata, talento é fermento. Eu tô por um ódio, revolta no pódio. Futuro rasgado, vocês estão entendendo. Ela entende que a morte é parte da vida, mas se entristece ao lembrar que por uma questão de dias, a filha poderia ter tido uma chance de sobreviver. A morte em si, ela não me revolta, né? Agora, o descaso, isso causa revolta. Quando chegou a vacina para os professores, fazia 1 semana que minha filha tinha falecido. Diferentemente do neto da Maria, nem todos encontraram um lar preparado para recebê-los. Uma pesquisa feita em comunidades de Belo Horizonte ainda em 2020 mostrou que a pandemia escancarou a desigualdade social. A vida em vilas e favelas foi mais difícil, desde o básico, como fazer distanciamento social, passando pelas escolas fechadas e a dificuldade para acessar as aulas, até a fome, já que muita gente perdeu toda a fonte de renda da noite para o dia com as ruas vazias. Quem trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social não se esquece. O Projeto Providência está presente em algumas comunidades aqui, como a Aglomerado da Serra, o Vila Maria e o Taquaril. Foi um período muito difícil, principalmente para as famílias em situação de maior vulnerabilidade, em situação de pobreza. Elas sentiram mais, porque muitas vezes nem a questão do isolamento elas conseguiam fazer. Um dos lados mais cruéis foi a dificuldade de se encontrar uma nova família para os órfãos da Covid-19. Fernanda conta o caso da Ana, nome fictício de uma menina de 11 anos que também perdeu a mãe na pandemia. Foi uma menina que, infelizmente, ficou prejudicada no campo da saúde mental. Recentemente, tentamos incluir ela no mercado de trabalho através de Jovem Aprendiz. Infelizmente, ela não se sente segura, e a irmã que cuida dela hoje também não se sente segura. É muito importante a gente ressaltar que foram muitas crianças e adolescentes que ficaram órfãos na pandemia, mas há uma subnotificação, então nós não sabemos precisar no Brasil quantas foram. O secretário executivo da Coalizão Nacional Orfandade e Direitos, criada em 2021, não acredita quando o poder público diz não ter dados consolidados sobre os órfãos no Brasil. Então tem um conjunto aí de políticas que se beneficiariam de um monitoramento adequado dos dados. A orfandade é órfã de proteção, porque ela está invisibilizada. Os poderes públicos estão colocando um óculos de filme 90% e não querem ver o que está a olhos vistos. Em Minas, os conselheiros tutelares estão sendo capacitados para lidar com situações de violações de direitos da criança e do adolescente em decorrência da pandemia. Orientar tecnicamente aos conselheiros tutelares na melhor aplicação da medida de proteção a esses que ficaram órfãos. Encaminhar primeiramente para um acompanhamento de alguma família de origem e ir trabalhando caso a caso para ser melhor atendido. Para os órfãos da pandemia, o desafio não se resume a encontrar uma nova família. É preciso acolhimento. Muitas vezes a criança fica relegada a uma família que às vezes até tem posses,
mas não tem afeto, porque o afeto ele é construído. Amar, a gente precisa aprender, e a gente precisa aprender com o outro.